Deus é fiel na nossa vida, Deus tem nos abençoado, Deus tem feito o melhor por nós e pela nossa família. Logo de início, eu quero ler com você um versículo. Se você tiver a sua Bíblia Sagrada, se você tiver um exemplar da Bíblia, você vai abrir comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Você vai abrir a sua Bíblia comigo no versículo de número 51. É um versículo que eu gosto muito, porque Deus sempre tem falado conosco, né? Nessa palavra, Deus sempre tem dado esperança para nós a cada dia. E no 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, a palavra do Senhor fala o seguinte, olha só: eis que vos digo um mistério, que na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, antes da última trombeta, porque a trombeta soará, e os moradores ou os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados para a glória do Senhor. Olha que bênção que Deus tem para nós. Nós seremos transformados, nós não conheceremos a dor, a morte, nada, porque nós estaremos transformados em corpo glorioso, com um novo nome, com vestes brancas, alvas, na presença do Senhor. Eu quero orar com você nessa hora, antes da palavra do Senhor ir ao nosso coração, para que Deus possa abençoar a sua vida, tocar você espiritualmente. Hoje nós falaremos algo muito importante para o povo de Deus, muito importante para nós. É um assunto que agrada o coração de Deus e eu tenho absoluta certeza que o Senhor irá fazer maravilhas com esta palavra de hoje. Amém? Vamos estar orando pelas nossas famílias nesse momento, por aqueles que precisam, daqueles que estão fracos, aqueles que estão oprimidos, por aqueles que estão nos hospitais padecendo de alguma enfermidade, ao qual a palavra me diz que se nós unirmos em oração, nós podemos grandes coisas. Então eu quero convidar você para orar comigo nessa hora, por estas questões espirituais. Amém? Pai amado, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós glorificamos a Ti, Senhor, neste dia maravilhoso, onde nós paramos alguns minutos da nossa vida para adorar o Teu santo nome, para buscar a Tua face, ó Deus, para agradecer por toda sorte de bênção que o Senhor tem derramado sobre a nossa casa. Pai, Senhor, nessa noite também nós estamos orando, Senhor, juntos aqui, como todos os irmãos reunidos nesse momento, para que o Teu Espírito Santo possa alcançar, Senhor, aqueles que estão cativos, aqueles que estão presos, aqueles que estão, Senhor, sofrendo amarras do inimigo, para que hoje eles sejam libertos, para que hoje eles sejam curados, para que as correntes possam ser quebradas nessa noite, Senhor, porque o Teu povo clama nessa terra por misericórdia, por liberdade espiritual, por ter prazer em ouvir a Tua palavra e por entender os Teus mistérios. Senhor, entra na casa de cada um que está conosco nesse momento, abençoa, Senhor, Deus de criancinha até o mais velho, abre as portas do céu sobre eles, ó Deus, dê também prosperidade espiritual, prosperidade física e material, para que todos, Senhor, possam olhar e ver quão grande é o Teu amor por nós. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos nesse momento, e se você puder dizer um amém, eu acredito que será bem-vindo o seu amém para o Espírito Santo de Deus. Como eu disse, hoje, então, nós vamos tratar de um assunto que se chama libertação espiritual. Bom tema para domingo, bom tema para a família, algo interessante, nós vamos aprender da palavra de Deus hoje. Algumas lições, vamos tirar proveito, alguns ensinamentos e vamos enriquecer grandemente a nossa vida espiritual com o Senhor Jesus Todo-Poderoso. Mas devo lembrar você, se você precisa de uma oração, se você quer participar da nossa corrente de oração, já deixa o seu pedido ali, né, no Facebook, nos comentários, nós estaremos apresentando o seu problema, apresentando a sua vida, né, na presença do Senhor, no final dessa palavra, sabendo que o Espírito Santo de Deus opera maravilhas em todos os sentidos da nossa vida, e eu e os irmãos que estão vivendo nessa noite, orando juntos em corrente, a nossa oração se torna mais poderosa, a nossa oração se torna mais forte, a nossa oração, com certeza, vai agradar o coração do Senhor e a sua bênção, a sua libertação, aquilo que você busca de Deus, irá chegar até a tua casa, as tuas mãos, porque esta é a vontade do Senhor Jesus. Amém?
Então, vamos passar para a palavra de Deus, a palavra de hoje, a mensagem que o Senhor quer para o nosso coração na noite de hoje. Eu convido você, mais uma vez, a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago. Amém? Eu vou te dar alguns segundos para você achar aí o livro de Tiago, né? Para a gente poder estar lendo o versículo-chave da nossa mensagem de hoje. Aleluia. Amém? Livro de Tiago, capítulo 1, eu acredito que todos já encontraram, né? Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos para a introdução da palavra do Senhor da noite de hoje. Está exatamente no versículo 14 e 15 do capítulo 1 de Tiago. Diz assim, olha, mas cada um é tentado, quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. É isso que nós vamos estar falando hoje, sobre esse tema de libertação espiritual, ao qual eu quero dividir com os meus irmãos em Cristo a poderosa palavra do Senhor. Eu te convido para nós orarmos mais uma vez sobre esta palavra do livro de 1 Tiago, onde o Senhor falará conosco nessa noite. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, é com temor e tremor que nós lemos a Tua palavra, é com obediência, Senhor, que nós buscamos Te servir. Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos usar nesta noite, Senhor, para traduzir a noiva do Cordeiro, aos Teus filhinhos queridos, a Tua vontade, Pai querido. Senhor, nos ensina, Senhor, cada dia, a acertar o nosso caminho, a acertar o nosso passo contigo, porque isso lhe dá prazer, Senhor. E nós queremos, nesses últimos dias da igreja, alcançar a Tua graça mais uma vez. Em nome de Jesus, nós agradecemos, Senhor. Faça uso desse tempo, Espírito Santo, para que nós possamos edificar o nosso templo em Ti. Amém, Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Livro de 1 Tiago, capítulo 14 e 15, nós lemos, né? Vou ler mais uma vez, só para garantir o seu entendimento. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, após ter sido consumado, ele gera a morte espiritual. No livro de Mateus, também no capítulo 13, no versículo 55, trata e resume, eu quero trazer para você o conhecimento desse personagem. No livro de Mateus, ele nos diz que a Bíblia existem 3 Tiagos, né? Primeiro, Tiago, filho de Zebedeu. Segundo, Tiago, filho de Alfeu. E o terceiro é o Tiago, irmão de Jesus Cristo, autor do livro que nós estamos lendo e estudando nesse exato momento. Então, para o seu conhecimento, existem 3 Tiagos na Bíblia Sagrada e o de hoje é o irmão de Jesus. Ele era chamado de homem justo, reconhecido na sua região como bispo de Jerusalém, e tinha uma grande influência entre os judeus da igreja. E o livro de Tiago, ao qual nós lemos, é o mais judaico do Novo Testamento. Ele dedica o seu livro às 12 tribos de Israel. E a missão de Tiago era ganhar os judeus e tirar os embaraços do meio deles, para que eles se convertessem a Cristo. Então, ele já começa o texto, ele já começa o livro dele falando sobre provações e tentações. E seu propósito é que nós recebamos a coroa da vida que nos foi prometida um dia. Você um dia teve uma promessa de Deus, ela continua de pé ainda, que a coroa da vida será colocada ainda na tua cabeça, em nome de Jesus, aleluia. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos nos libertar do pecado, nós precisamos nos libertar de algumas coisas da nossa vida, nos fortalecer espiritualmente e sermos purificados pelo fogo do Espírito Santo de Deus.
Diante desse texto que nós acabamos de ler, o homem ele fica sem desculpas nenhuma para o seu próprio pecado. As consequências são de inteira responsabilidade de cada um, ou do ser humano. Então, o teu pecado que te leva à morte é responsabilidade tua. O teu erro que te causa o pecado, que te causa corrupção na alma, é responsabilidade tua. E você vai entender comigo aonde é que nós precisamos alcançar a libertação espiritual nessa noite. A Bíblia me ensina que o homem, ele é o gerador e o único culpado de ser aprisionado pelos seus próprios pecados. Vou te explicar por que é isso. Esse texto leva o homem e leva as pessoas a questionar os seus próprios pensamentos e os seus atos todos os dias. A palavra, ela nos confronta no que está errado, ela nos confronta naquilo que nós pecamos, no que erramos. Ela confronta a nossa conduta e a verdadeira posição diante de Deus que nós devemos ter. Por isso que tem muitas pessoas que não gostam da Bíblia, tem muitas pessoas que não gostam do Evangelho, tem muitas pessoas que não gostam de ouvir as profecias de Deus, não querem nem ouvir falar de igreja. Sabe por quê? Porque confronta o pecado. E esse pecado está matando a humanidade, está levando à corrupção espiritual de todos. E, infelizmente, quando a sociedade, quando a humanidade se der conta, vai ser tarde demais. Mas glória ao Senhor Deus, que nessa noite trouxe você até aqui para estar comigo, para nós conquistarmos essa liberdade juntos, nós entendermos a palavra de Deus juntos. Amém? Então, como eu disse que a palavra confronta as nossas ações diante do Senhor Jesus, e tem muitas pessoas que não amam esta palavra. Sabe por quê? Eu vou te explicar. A Bíblia me ensina que o Evangelho não faz acordo com o erro. As verdades da Bíblia são inegociáveis, não tem como negociar as verdades bíblicas. E em todas as leis que está na Bíblia, não existem brecha para você encaixar o seu erro, para você encaixar o seu pecado, para você dar o seu jeitinho. Com a Bíblia é sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então, a palavra de Deus, quando ela vem ao nosso coração e trata que nós precisamos alcançar uma libertação, não é simplesmente ser liberto do espírito maligno, ser liberto de Satanás, sim, isso também, mas tem muitas coisas na nossa vida que nós precisamos ser libertos, mas a nossa mente está tão fechada que a gente entende que libertação é só quando o demônio toma conta, só quando o Satanás chega e toma conta do pedaço. Aí já está passado da hora, irmãos, precisa de uma libertação sim, mas essa libertação que eu estou te pregando hoje pela palavra é para que isso não aconteça na sua vida, para que você receba a bênção de Deus, como você sempre tem recebido, e nada isso passe na sua vida. A palavra de Deus, no livro de Romanos, no capítulo 7, ela me ensina que existe um conflito interior dentro de cada um de nós. Dentro da sua vida, dentro da tua casa, na casa dos teus irmãos, do teu parente, espiritualmente falando, entre cada um de nós existe um conflito espiritual interior muito grande. Eu vou ler para você no livro de Romanos, capítulo 7, do 18 ao 23. Escuta com atenção o que está escrito na Bíblia. Vou ler para você. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer estar em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço mais eu, mas o pecado que habita em mim. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo os meus ombros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está sobre os meus ombros. Olha o que a palavra de Deus está dizendo, aleluia. Esse versículo que nós lemos mostra duas leis em conflito agindo dentro de nós, na nossa vida. A primeira lei é a lei de Deus. Essa lei está na nossa mente. Ela está habitando somente naqueles que creem no Evangelho de Deus. A segunda lei que está agindo é a lei do pecado, que atua na nossa carne e impede que nós realizamos o bem para as pessoas. É tão difícil controlar isso que fazemos o mal
que não queremos e dessa lei que nós precisamos ser libertos. É dessa vontade de fazer o mal. Às vezes fazemos o mal sem querer, sem perceber, porque o pecado já está impregnado e a gente não consegue perceber essas coisas. E é isso daí que de pouco a pouco te leva para a morte espiritual. E nós que somos crentes e cremos na palavra de Deus, nós temos que buscar todos os dias renovar-nos no Espírito Santo de Deus, nos renovarmos pela palavra de Deus, buscar a presença de Deus. Para quê? Para nós sermos limpos, para que essas coisas não possam entrar e habitar no nosso meio, na nossa casa ou na nossa comunidade. Existe também a batalha entre carne e espírito, no livro de Gálatas, capítulo 5. Ela trata algo relativo ao que nós estamos dizendo. Está escrito assim, olha, por que a cobiça? A carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Você chega tarde do trabalho, cansado, seu plano era de chegar e ir para o culto adorar a Deus, mas a sua carne fala que está cansada, está deprimida, está abatida. E aí fica aquela luta, o seu espírito quer ir para a igreja adorar a Deus que te deu saúde, a Deus que abriu a porta para você, mas a sua carne está gritando para você deitar no sofá e ficar vendo TV. Na batalha, carne contra espírito, um dos dois vai prevalecer. E será aquele que você nutrir mais. Será aquele que você alimentar mais. Se você passa o seu dia ouvindo um louvor de adoração ao Senhor, você está alimentando o seu espírito, com certeza seu espírito vai ser mais forte. Mas se você passa o dia inteiro falando da vida dos outros, falando do que não deve, ouvindo o que não deve e participando do que não pode, você estará lamentando a tua carne. E com certeza, se ela prevalecer, o teu destino é simplesmente um só, ao qual você mesmo vai deduzir com o decorrer dessa palavra. Mas existe um plantio que a Bíblia nos diz. A Bíblia nos ensina que existe algo que é um plantio, que é algo que é distribuído pelas nossas próprias mãos. No livro de Gálatas, capítulo 6, fala assim, olha, porque o que semeia na carne ceifará o quê? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna, que esse é o plano do nosso Senhor para nós. Aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Se o teu coração planta coisa ruim, nós já sabemos o final disso, mas nós precisamos entender que a palavra de Deus hoje é para que haja libertação sobre nossa vida. Enfim, eu te disse, eu te falei algo relativo sobre caminhos, sobre como fazer, como não fazer, sobre o que é e o que não é de carne e espírito. Porém, a Bíblia, ela fala que em todas as batalhas, né, em todas as batalhas espirituais que a gente tem, existe uma promessa de Deus para quem vencer as suas lutas. E você tem vencido as suas lutas, você tem vencido as suas batalhas, você tem orado, buscado a face do Senhor nas madrugadas, você tem clamado a Deus por alguma coisa, alguma luta você passou, venceu, algumas estão por vir, você vai vencer em nome de Jesus, mas em todas elas existe uma promessa de Deus para aqueles que superar, para aqueles que vencer, para aqueles que ir até o final, aqueles que suportar a vencer a sua luta diária. Amém? A batalha contra o pecado não está terminada, ela não acabou, ela não está perdida, porque Deus ainda conta com você para pisar, para ganhar essa luta espiritual nos últimos dias da igreja. A Bíblia me fala que ser liberto significa receber o perdão. No livro de Lucas, no capítulo 5 em diante, se você ler do 23 para frente, eu vou ler para você 3 versículos apenas. Diz assim, olha, qual é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Versículo 25. E levantando-se logo diante deles, tomou a sua cama, que estava deitado, foi para casa, glorificando a Deus. Esse texto está no livro de Lucas 5, 23 a 25. Deixa eu te contar algo interessante. Para que Deus possa nos libertar,
para que Deus possa nos abençoar, eu quero que você entenda comigo. Existe uma sequência espiritual que Deus trabalha. E tem uma sequência, sim. Pastor, mas Deus trabalha de qualquer forma, usa quem Ele quer, sim, e da forma que Ele quiser. Mas Deus, existe uma sequência que Deus trabalha, e você vai entender ela comigo hoje, para você ser liberto, sarado, curado e abençoado, em nome de Jesus. O que eu quero dizer com você é que nessa sequência, as pessoas, todas as pessoas, principalmente crentes, principalmente os conhecedores da palavra, as pessoas normalmente elas desejam ser abençoadas primeiro e depois elas serem libertas. Elas querem usufruir da bênção de Deus primeiro, para depois se arrepender, para depois buscar a face de Deus, para depois fazer algo para o Senhor. Deus não faz nada em troca. Mas primeiro Jesus libertou esse homem da escravidão do pecado. Primeiro, Deus libertou ele da escravidão do pecado. Depois, Deus deu a ele, libertou ele da enfermidade do corpo. Liberar da enfermidade seria uma bênção que ele queria, mas ele estava aprisionado no pecado. Então, Deus libertou primeiro da escravidão do pecado, para depois Deus dar a ele a saúde, tirar a enfermidade do corpo daquele homem. E nós precisamos entender que Deus primeiro quer nos libertar espiritualmente, nos libertar aqui carnalmente, né? Deixar nossa alma e nosso espírito livre, para que Ele possa derramar sobre nós a sorte de bênção que todos nós desejamos. A oração de muitos aí é para que Deus me abençoe, Deus abre as portas, Deus cura aqui, Senhor, cura meu irmão ali, mas aí Deus olha para nós e fala, olha, primeiro tem que começar por uma libertação, primeiro tem que começar a se entregar, primeiro tem que começar a se lavar da corrupção, primeiro é deixar a carne de lado, é crescer no Espírito Santo, é deixar Deus agir na sua vida primeiro, te libertar de toda a escravidão pecaminosa, porque aí, meu irmão, você vai receber a bênção que você está pedindo para Deus há muito tempo, que você está orando, está pedindo, e Deus não deu, Deus não entregou, e hoje Ele está falando com você, olha, você está precisando primeiro pedir uma libertação da escravidão, para depois Deus abençoar a sua vida e você abençoar a quem está perto de você. Se você está entendendo, você pode dizer um aleluia aonde você está. Segundo ponto, que para ser liberto significa também receber uma cura espiritual e física. No livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 até o 16, está dizendo assim na palavra do Senhor. E ensinava no sábado, Jesus, e ensinava no sábado nas sinagogas, sábado. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, segundo o texto, e ela andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se o seu corpo. E vendo a Jesus, a chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus tinha curado no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados de todas as coisas, e não no dia de sábado. Respondendo-lhe, porém, o Senhor lhe disse, hipócritas, no sábado, vocês, por acaso vocês todos, não desprendem os teus animais das manjedouras, cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva para beber água? Então, não convinha soltar da prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha presa? O diabo aprisionou esta mulher por 18 anos com uma doença. Libertá-la de Satanás significou libertar também o seu corpo da doença. Oh, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós precisamos entender que Deus é soberano em todas as coisas. Que o Senhor, quando Ele fala em libertação, Ele quer que o nosso coração, o nosso corpo e a nossa alma estejam transformados. No livro de Tiago, também no capítulo 1, versículo 12, fala que se nós formos libertos,
significa que nós vamos receber a coroa da vida. Está escrito assim no versículo 12, bem-aventurado o homem que sofre, e aqui eu quero que você preste muita atenção nesse versículo. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que amam. Preste atenção nesse versículo, vou ler mais uma vez para você. Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. O sofrer aqui nesse texto significa suportar, carregar. No grego significa ficar por baixo. Perseverar aqui não é ceder às tentações. Provação aqui nesse texto chama teste, chama algo que vai acontecer e você precisa passar por aquilo para ser aprovado. Se você for reprovado nesse teste, receberá o salário da morte. Mas a Bíblia me ensina, se você for provado no teste e passar pelo teste, receberá a coroa da vida que lhe foi prometido. E dentro desse livro de Tiago, como eu disse a você, ele mostra 3 passos, 3 coisas simples para nós vencermos todo o pecado que está ao nosso redor e para que nós sejamos libertos de todas as coisas, para que nós possamos ser mais abençoados. O primeiro ponto que Tiago me ensina aqui é no Tiago 14 e 15, nos versículos, que diz assim, olha, mas cada um, agora eu quero que você preste mais atenção um pouco ainda, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, ela dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o culpado, o responsável, o texto diz que é pela sua própria concupiscência. Quer dizer, nós mesmos somos culpados. O pecado tem origem na nossa cobiça, nos nossos desejos, nas nossas vontades. Daí nasce uma cobiça, daí nasce a vaidade, daí nasce um monte de coisa que te afasta de Deus. A cobiça, ela escraviza e corrompe o ser humano. As pessoas são tão atraídas por coisas diferentes, coisas materiais, até parece um vício sem controle. Ceder à cobiça se torna um pecado grave e te leva para a morte. Também, no livro de Hebreus, capítulo 15, versículo 5, a palavra me ensina que sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, Jesus disse, não te deixarei e nem te desampararei. Olha a palavra do Senhor para essa noite. Então, nós não precisamos agir com concupiscência, agir com cobiça, com desejos carnais. O nosso desejo tem que ser espirituais para nós alcançarmos ao Senhor. A segunda coisa que eu aprendo com o Tiago nesse livro é que nós devemos encarar a verdade sobre o pecado que está em nós. Tiago 1, versículo 16. Não erreis, amados irmãos. Olha o conselho que o Tiago está nos dando hoje, para nós não errarmos. Nós não devemos mentir para nós mesmos, irmãos. O pecado tem consequência eterna. Nós não podemos negociar a verdade bíblica, que é a palavra verdadeira de Deus. O pecado não é culpa de Deus. Eu provo para você na Bíblia. Vai aí comigo no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 13. O pecado não é culpa de Deus. Mais uma vez, Deus esclarecendo que é nossa própria culpa. Está escrito assim, olha, ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Amém? Não se apresse em botar a culpa no diabo dos teus erros. Não se apresse a colocar a culpa em outras coisas por causa das tuas falhas. No livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 23, a palavra me ensina algo tremendo. Está escrito assim no 21, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adúlteros, a fornicação, os homicidas. Olha o 22, o fruto, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Olha o 23 para você ver.
Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. Quer dizer, então, mais uma vez, não é culpa de Deus, e as tentações, elas é humana. As tentações terrenas são causadas por nós mesmos. Te dou mais um versículo para você entender. 1 Coríntios, versículo 10 ao 13. Aliás, desculpa, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos, olha só, que não vos deixará tentar acima do que podes. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Até nisso Deus cuida de nós. Nós devemos cuidar do nosso interior, por isso a palavra veio como libertação no dia de hoje. Libertação espiritual, nós temos que guardar o nosso coração, guardar o nosso íntimo, o nosso ser, porque dentro de nós flui toda a raiz de maldade. Às vezes você não perdoa alguém, às vezes você está chateado com alguém, às vezes você está ferido com alguma coisa. Isso não traz boas coisas espiritualmente para o seu interior. No livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, diz o seguinte: sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Por quê? Porque dele procede a fonte de vida. Se o seu coração tem ódio, tudo que você colocar a mão vai ser odiado. Se o seu coração tem amor, tudo vai ser amado. Se o seu coração tem bondade, tudo vai ser agraciado. Tudo que tiver dentro de você, tudo que você pôs dentro do seu coração, é isso que vai ser a fonte de vida que vai sair de dentro de você. Já a palavra diz que nós somos fontes que flui, rios de água viva do Senhor tem que fluir de nós. Então, nós temos que ter Deus dentro, nós temos que estar limpos por dentro, nós temos que estar libertos de todas as coisas, para quando nós orarmos, pedirmos a Deus com fé, o Senhor olhar para nós e conceder o desejo do nosso coração, porque certamente Ele estará agradando também a Deus. E o terceiro ponto que Tiago me ensina nesse texto é combater o pecado. Aleluia, gente. Combater. Tiago, 1, versículo 21 e 22, diz o seguinte: por isso, rejeitando toda imundície e superfluidade e malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós está enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. 22, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Sejam cumpridores da palavra e não só ouvintes. Oh, meu Deus, aleluia. Acho que a palavra está falando com alguém nessa noite. Ah, glória ao Senhor Jesus. A origem do pecado é a nossa cobiça que flui de dentro do nosso coração. A verdade é que Deus não é culpado de nada. Se alimentarmos a nossa mente com desejos carnais, certamente pecaremos toda hora. É nossa responsabilidade vencer o pecado nesse pouco tempo que nós estamos na terra. Nesse pouco tempo que você tira para adorar a Deus, no tempo que você tem para trabalhar durante o dia, nos seus afazeres, é sua obrigação combater o pecado 24 horas por dia na sua vida. Assim também como nós não podemos nos livrar das tentações diárias, mas nós podemos lutar para não cair nelas. Essa é a nossa obrigação. Nós precisamos entender a vontade de Deus nessa noite com essa palavra do Senhor, ao qual Ele deseja que o seu povo seja liberto. Porque, mais uma vez, eu vou repetir para você, o Evangelho não tem acordo. A verdade são inegociáveis as verdades de Deus, e dentro da lei da palavra do Senhor não existe brecha por jeitinho brasileiro, por jeitinho que nós queremos. Nós precisamos vencer esses conflitos que estão em nós, sermos libertos de toda a imundície, para que nós possamos ser mais abençoados a cada dia. Eu quero estar orando para você nessa noite, para que Deus te dê um coração adorador, para que Deus te afaste de toda sorte maligna, para que Deus quebre toda lança, quebre todo jugo, para que Deus coloque na tua mente, no teu caminho, algo bom, algo que flui do Espírito Santo de Deus, para que você possa entender que nada que nós façamos vai depender somente de nós, que o nosso futuro depende do nosso presente. O que nós lançarmos nesse mundo vai definir o que nós vamos colher no futuro. E lembrar sempre que o erro, o pecado, a cobiça, ela dá origem ao nosso coração. O erro nasce primeiro em nós,
Nós somos os primeiros culpados, mas o Senhor nos dará força para suportar, se nós queremos assim vencer em todas as etapas da nossa vida. Eu quero estar orando com você nessa noite, agradecendo ao Senhor pela sua vida, pelo cuidado que Ele tem tido na tua casa. Que esse livro de Tiago seja uma bênção na sua vida. Que se você puder, leia o livro de Tiago todo, que você vai ver grandes promessas de Deus. Tem um preço a ser pago? Tem. Tem algo que nós precisamos fazer para alcançar? Tem. Mas também tem promessa do Senhor para aqueles que querem vencer. Aqueles que querem chegar lá na frente vão passar lutas, mas eles terão a recompensa das mãos do Senhor. É isso que eu te digo nessa noite. Por mais difícil que as coisas estejam, por mais árdua que seja o caminho, por mais difícil que seja a sua luta, Deus vai te dar força para você suportar como Ele está dando. Você vai chegar lá na frente, porque o teu desejo do teu coração é receber de Deus a coroa da vida sobre a tua cabeça. E é o meu desejo que você seja abençoado, liberto, curado, para que o Senhor possa te abençoar cada dia mais e te dê condições para abençoar alguém que tenha necessidade. Amém? Eu quero orar com você nessa noite. Você que deixou aí o seu pedido de oração no Facebook, vamos estar orando por toda a nossa família, por todas as coisas, por todos os desejos que nós temos, para que o Senhor possa transformá-los em coisas boas, aproveitáveis e saudáveis aos olhos do Senhor. Convido você para orar comigo mais uma vez. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai, quão grande é a Tua palavra que vem de encontro ao nosso coração nessa noite, nos ensinando, nos alertando, Senhor, nos mostrando que há possibilidade, sim, de nós vencermos, que há força, sim, em nós, pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos suportar as nossas lutas e vencer no final, porque a Tua mão, o Teu cajado está conosco, o Senhor é que nos guia, o Teu Espírito Santo que nos consola. Pai, às vezes nós oramos pedindo, Senhor, somente bênçãos, pedindo somente coisas realizadas na nossa vida, mas nós precisamos entender que nós precisamos pedir primeiro para que o Senhor nos liberte, Senhor, do pecado, para que o Senhor nos liberte das tentações que o diabo tem colocado em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, ser vitoriosos aqui, para nós recebermos a coroa da vida que o Senhor nos prometeu. Senhor, continue dando força aos meus irmãos em Cristo, continue visitando, Senhor, o lar de cada um deles, trazendo alegria, paz, Senhor, trazendo gozo no Espírito Santo. Senhor, liberta os cativos, quebra as correntes nessa noite, liberta o teu povo, Senhor, como o Senhor tem feito nos últimos anos, para que nós possamos ver e estar na tua glória contigo. É a minha oração dessa noite, em nome de Jesus. Eu digo amém e convido você para visitar também a nossa página da internet, no YouTube, tem algumas mensagens lá, se você precisar, quiser ouvir, compartilhar para alcançar mais almas, para alcançar vidas, né? Está ali à disposição dos irmãos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos desde agora e para todos sempre. Se você puder dizer um amém, já considere-se abençoado em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Que o Senhor possa abrir portas para você essa semana e te mostrar que o amor dele excede a todo o entendimento humano, principalmente o nosso. Em nome de Jesus, esteja abençoado e glória ao Senhor Jesus por isso. Amém.